pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Obrigada por entrarem. Oi! Oi, Mari, tudo bem? Tudo e você, Li? Tudo, obrigada. Deixa eu só diminuir um pouquinho o valor. Você está ouvindo o somzinho assim de fundo? Uma Tá delícia, gostoso? Tá bom? Vou diminuir só um pouquinho o volume. super tranquilo, uma delícia. Ai, obrigada, viu? Obrigada por ter aceito o meu convite. É uma honra para mim. Ai, Sabe que eu te admiro muito, né? Você tem um trabalho assim muito legal e eu me inspiro muito em você, viu? Para fazer o meu trabalho também. ai, Obrigada. ainda é recíproco, viu, Eli? Tem, a, Obrigada. nós somos parceiras e amigas. Sim, sim. Isso Ai, é muito obrigada bom. por esse convite gostoso para falar desse tema que a gente adora, né? Eu vou me apresentar também primeiro, Sim, né? isso. Para quem não me conhece, boa noite, gente, que delícia, Márcia, Leandro, tudo bem? Eba! Então, eu sou a Mariana Parada, para quem não me conhece. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal para mulheres, né? E hoje a gente vai falar aqui de relacionamento, que é um dos temas que eu mais gosto. Autoestima e relacionamentos é o meu, vamos dizer, mais dou ênfase no meu trabalho com coaching sistêmico, baseado nas constelações familiares, né, Eli? Que a gente fala Sim, aqui das dinâmicas ocultas aí atrás dos relacionamentos. Obrigada. exatamente. Exatamente. A gente, né, conversando, a gente se sentiu assim, é, movida a falar desse assunto, porque é um assunto muito recorrente. Nós vemos isso nos nossos atendimentos e também é muito presente nas pessoas que a gente conhece, assim, como amigos, pessoas da família, conhecidos. E então, para mim, a família, né, que na verdade ela origina de um relacionamento amoroso, né? Uhum. E cuidar do relacionamento é extremamente, para mim, é fundamental para que o sistema familiar seja constituído de uma forma saudável e as gerações, né, sigam dessa forma. Uhum. Né? Perfeito, é verdade. E eu acho que realmente é um tema super desafiador, né? Eu falo muito para mulheres, mas a gente sabe que né, para os dois lados, né? E melhorar as relações amorosas para quem está casado, para quem está solteiro, em qualquer tipo de Exatamente. relacionamento, melhora a sua qualidade de vida, né? Exatamente. Para aquelas pessoas que estão procurando, né, um relacionamento ideal, né, que na verdade não existe um relacionamento perfeito, né? Aquele sob as lentes cor-de-rosas, né, como diz o Uhum. Garriga. Ou aquelas pessoas que estão hoje num relacionamento e que querem renovar, que querem reconstruir, né? Porque sempre tem alguma coisa para ser melhorado. Né? Perfeito. São as nossas exigências, né, para que seja do jeito que a gente acredita, né? Tanto quem está buscando, que às vezes está cheio de poréns, né, cheio de exigências, e também para quem está numa relação e às vezes está percebendo que não está dando certo, não está fluindo, né? E a gente vai falar exatamente disso, como formar o seu novo sistema familiar, né? Como você fazer, reconstruir ou construir da sua forma. Exatamente. Então, como a gente vai fazer uma visão, fazer uma análise, né, do Uhum. relacionamento amoroso pelas constelações familiares, uma visão sistêmica, né, a gente poderia começar falando sobre as leis que regem os relacionamentos amorosos, né? E aí eu queria pedir para você comentar um pouco. Vamos, ótimo. Então, são as três ordens do amor, ou as três leis do amor, né? Para quem não sabe, são as leis que regem as relações. A gente está falando aqui de relacionamento de casal, mas são todas as relações, né? Sim, sim.
Então, a primeira lei é a lei do pertencimento, que a gente vai passar por ela falando das relações também. É a lei também da ordem, que é a hierarquia. E, por fim, a lei do equilíbrio, né? Então, se você perceber que você está fora de lugar no seu relacionamento, provavelmente você está infringindo uma dessas leis. E hoje Sim. você vai sair daqui capaz de olhar algumas posturas que podem ser revisitadas, né? Que podem ser revistas aí para você poder readequar e ir para o seu lugar. Né? O nosso lugar correto, vamos dizer assim, ele é confortável, é leve e a relação cresce. Então, se isso não está acontecendo, provavelmente é uma das leis que regem as relações que você, por algum motivo, não está enxergando a dinâmica, né, necessária. E a gente vai esclarecer isso aqui, né, Eli? Exatamente. Vamos falar, então, começar a falar sobre o pertencimento. Boa Sim. noite, Paulo. Boa noite, Cacau. Que legal Boa ter noite, você pessoal. aqui. Eu queria só perguntar se o som tá bom para todo mundo, se tá ouvindo bem. Como é que tá para vocês aí? Dá um ok pra gente. O seu, para mim, tá ótimo. Tá ótimo. O pessoal que está assistindo, o que vocês estão achando? O som tá legal? Ó, o Dá Leandro para ouvir tá claro, legal. Leandro? Ótimo. Ai, Tá que bom. bom. Obrigada, Paulo. Márcia, Bom, Cacau. muito bom. Então, vamos continuar. Isso é muito bom. A gente aproveita. Se tiver bom, pode ir dando coraçãozinho aí que o Instagram vai avisando mais gente, tá? Isso ajuda a gente também. Ó, o maridão tá na live aqui também. Olha que legal. Ah, que legal! Vamos lá, Mari, vamos falar Vamos sobre as falar, três então, do ordens do amor. pertencimento. Vamos começar pelo pertencimento. Sim, pertencimento. Simples assim, ninguém pode ficar de fora, né? Quem pertence ao seu sistema familiar tem que ser olhado, tem que estar, vamos dizer assim, no seu coração. É uma necessidade básica de todos o pertencimento, né? E ela está acima, às vezes, até da sobrevivência, de tão importante que o ser humano precisa disso. Então, às vezes, ele passa por cima até da sobrevivência. Então, para Exatamente. pertencer, todos do seu sistema têm que ser olhados. Então, quem são essas pessoas, né? São pais, né? Seus pais, pais e mães, avós, bisavós. Aqui entram, claro, filhos, as pessoas mais próximas, tios também, só primos em diante que não impactam no seu sistema familiar. Então, primos já em seguida já estão fora, né? Então, o que acontece? Quando a gente dá lugar para todos, a gente está em sintonia com a nossa origem, o nosso destino, e aí a gente fica forte, a gente está realmente com o nosso potencial máximo, né? Então, Exatamente. e eu ia Desculpa. falar também dos relacionamentos anteriores, né, Eli? Do pertencimento. Também, e também dos excluídos, né? Das pessoas que não chegaram a nascer, não é? Isso tudo, eles fazem parte também do nosso Perfeito. sistema. As pessoas ou filhos abortados, né? É muito importante todos terem um lugar no coração. Ter um lugar no coração é uma postura interna, né? Não é aquela, sabe, que a gente dá aquela fingida que gosta, não, mas eu me dou bem com fulano. Isso não, você realmente ter uma postura de respeitar aquela pessoa e dar um lugar, né? Um lugar de honra para aquela pessoa. A gente não precisa se dar bem, não, tá? A gente não está falando de se dar bem, porque isso isso é relativo. A Isso questão seria a gente fazer esforço para aceitar. Isso não é verdadeiro, porque tem que estar no coração, né? é enxergar a pessoa, né, Eli? Aham. Assim, eu quero que nesses momentos vocês reflitam se todos têm lugar no seu coração. E nessa reflexão é muito importante também pensar em relações anteriores importantes. Pessoas que foram realmente importantes na sua história. Pode ser primeiro marido, pode ser um ex parceiro ou parceira que foi muito importante, principalmente se houver filhos, tá? Acontece também de impactar, mesmo não tendo filhos. Imagine com filhos, né? Então, nesse momento, a gente se permite ser tocado e tocar os outros. Ou seja, eu estou olhando para tudo e estou me colocando a serviço do sistema, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito que é: nenhum homem é uma ilha.
né? A gente não está sozinho aqui. Então, quando a gente percebe, essa frase é do Thomas Merton, e quando a gente percebe que a gente está deixando de lado alguém, sabe aquelas pessoas com comportamento às vezes muito difícil, É, a consciência coletiva, ou seja, o seu sistema como um todo vai dar um jeito de inserir essa pessoa, de dar pertencimento. E isso pode ser através de problemas, né? De doenças, de novos parceiros que irão representar essas pessoas. Então, a gente precisa realmente olhar para isso com gratidão, com honra para essas pessoas. É uma postura de sim. olhar e falar, pode falar, Eli. Não, eu estava lembrando que também essas situações, né, pessoas que foram excluídas e não foram incluídas pelas pessoas que vieram depois, naturalmente o sistema, né, como você disse, acaba ajustando de uma forma que, principalmente os mais fracos, as pessoas mais frágeis no sistema familiar, acabam pagando, né, por essa pessoa que foi excluída. Né? Exatamente. E uma solução, por exemplo, vou falar, você sabe que teve um aborto espontâneo, por exemplo, é dar nome para essa criança, é você internalizar assim, eu vejo você, você faz parte, né? A mesma coisa, um relacionamento anterior que você ainda guarda mágoas, não consegue olhar com leveza. É a mesma coisa, né? Você faz parte da minha história, eu honro, né, a minha história e você que faz parte dela. Isso tudo libera caminho né, para as relações e para a sua vida. Vamos dizer assim, para o seu sucesso num geral, né, Eli? Sim. Então, a lei do pertencimento é isso, é olhar para todos com lugar no coração. Sim. Isso é muito importante. Aliás, a lei do pertencimento, a necessidade do pertencimento, ele é a mais profunda, né? Como você disse, ela até mais do que as necessidades básicas. A lei do pertencimento, ela está dentro da gente desde quando a gente nasce. Nós somos seres gregários, né? Nós nascemos para viver juntos, para conviver com outras pessoas. Então, nós temos essa necessidade natural. É da natureza humana viver juntos. É assim que a gente cresce, né, Elias? Exatamente. Pode E como tomar. dizem, né, quando você está junto, você vai mais longe, na é verdade? Uhum. Não é fácil, né, gente? Quem, É, quem tá aqui e vive um relacionamento, a maioria de nós sabe, não é fácil. Mas vale muito a pena, né? É um crescimento maravilhoso. A evolução, né, do ser humano tá aí. Que bom, que bom. mas é isso que faz a gente crescer, né, ser melhor. Né? Uhum. E os que vieram antes, né, sempre fazem a gente melhor para os seguintes. E aí a gente entra exatamente onde ele está falando, na lei da ordem, tá? Uhum. Então, a partir do momento que a gente checa o pertencimento, a gente está fazendo um checklist aqui, gente, né? Para ver se estamos no nosso lugar, né? Então, olhamos para o todo, né? Se demos lugar para todos no nosso sistema, e agora a gente precisa olhar para a hierarquia, que é a lei da ordem. Ou seja, existe uma ordem de chegada, né, Eli? Sim. Os Tem um antigos modo de chegar. sempre vêm primeiro. Os que nasceram antes vêm primeiro. Seus pais, avós, bisavós prevalecem sobre você, né? Então, quando a gente está fora de ordem, a gente acha que a gente sabe mais, que a gente é mais importante, né? E isso acaba que bloqueia a sua própria evolução, né? Então, eles têm precedência. Somente assim a gente cresce na vida, sabendo que essas pessoas vieram antes. E não é fácil mesmo, a Márcia está falando aqui, não é A Márcia fácil. falou, que é difícil, é um desafio. Mas aí que tá, né? É porque tá mexendo com algo de dentro de nós que precisa ser olhado, né? O que é que faz com que isso seja muito difícil pra gente, né? Então, é um ponto para ser olhado. Uhum. E precisa de muita humildade, é uma postura de muita humildade, né, Eli? Porque às vezes não é fácil concordar
com uma mãe e como um pai que, né, que na nossa cabeça deveriam ter feito ou não, enfim, são exigências que quando a gente faz, a gente está fora de lugar. Então, mesmo a gente sabendo, com histórias difíceis que todos temos, né? A gente só está no lugar como quando nos colocamos como pequenos perante a eles. E sabendo que eles são humanos perfeitamente imperfeitos, pessoas totalmente comuns e passíveis de erros, né, Eli? Ou seja, quando eu me coloco como pequena, eu estou ali sabendo que do outro lado ali tem um pai e uma mãe que sim erram e tá tudo certo, né? E também entender que nós, na verdade, fomos nós que escolhemos os nossos pais, né? Então, quando nós chegamos, eles já estavam aqui. Por isso, nós seremos sempre os pequenos e eles sempre os grandes, né? Então, existe essa hierarquia. E quando os filhos se colocam no lugar deles, né, de pai, de mãe, a gente está desequilibrando, a gente está invertendo a situação. Perfeito. E isso quebra a lei, né? Exatamente. E o que acontece? Quando a gente, por exemplo, se mete num assunto dos pais, né? Tem até aquele velho ditado, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Você mete a colher. E é exatamente isso mesmo. Exatamente isso. O filho não é um lugar dele ali, né? Então, o assunto não é pertinente ao filho. Qualquer problema do casal, o filho não tem a ver com isso. O filho tem a ver com o pai e com a mãe, né? Com o casal de jeito nenhum. Então, exatamente. E muitas vezes os filhos tomam as dores, né, toma do partido, pai. né? Geralmente é da mãe, né? É verdade. É verdade. E tem algo muito importante de não se meter tanto nas questões dos pais, dos avós, ou seja, de todos que vieram antes. A gente pode ter nossas opiniões, mas é tudo dando muito lugar para aquelas pessoas do jeito que elas são, com o bom e com o ruim. Assim como nós somos imperfeitos, né? Só poderíamos falar algo de alguém se fôssemos perfeitos, não é o caso. Sim, não é o caso, né? Eu acho que esse é um ponto, né, Mari, que é um pouquinho delicado, porque muitas pessoas levam para o lado do... Eu não sei se é por influência, talvez até por conta de alguma religião, alguma crença, né? De que, nossa, mas se eu não... Como assim eu não vou me meter na história dos meus pais? Isso vai parecer um descaso, como se não... um egoísmo, sabe? Então, acho que as pessoas acabam cometendo esse engano, claro, sem saber, né? E por amor. E por Por amor. amor, é o amor cego. Amor, é uma postura que a pessoa nem enxerga, né? É como se ela tivesse uma mochilinha aqui atrás com essa postura, e ela olha para cá, ela não enxerga a mochilinha, ela olha para cá, ela não enxerga, né? Porque tá tão tá dentro dessa pessoa, né? Então, Olha, o Juliano está comentando que é libertador. libertador, é verdade. Sabe por quê? A postura de pequeno perante os pais, ela é leve. Então, eu brinco que assim, às vezes a gente tem que se fazer meio de sonso, né? Então, a mãe liga e fala, então, e fala algum problema que não cabe ao filho resolver. E tem filho que bate no peito e fala, deixa comigo, mãe, pode deixar que eu faço. Quando a gente faz isso, a gente sai do nosso lugar, né? E a gente tira o poder deles. É como se eu tirasse dignidade também, né? Então, a partir do momento que eu me coloco como filho e falo, puxa, isso aí não cabe a mim, eu sou tão pequena, né? Assim, a postura de filha, eu não devo me meter nisso. Eu acho que isso é seu com o meu pai, ou isso é seu com o meu irmão, é dos grandes, né? É de quem veio antes. Então, essa postura liberta, essa postura ela é leve. E é claro, não estou falando para a gente, vamos dizer assim, não dar ideias, não participar ativamente da família, não é isso, mas é não se meter onde não é o lugar. Não pegar as dores e as brigas dos outros, né? Exatamente. É deixar com eles o que é deles, né? Para que a gente invista a nossa vida
para as nossas coisas, para as nossas construções. E a gente mesmo escrever a nossa própria história. Perfeito. A Cacau está perguntando sobre questões emocionais ou qualquer assunto. Qualquer assunto, tá? Tudo que não diz respeito, vamos dizer assim, dos filhos. Então, vamos lá, vamos para exemplos práticos, né? Então, a mãe está com uma questão de comunicação com o pai e querendo desabafar com a filha, né? Então, problemas do casal, às vezes de posicionamento, questões internas do casamento deles. Então, eu como filha, por exemplo, eu não devo entrar. Porque eu não sou, vamos dizer assim, eu não sou grande o suficiente para poder contribuir. E aí eu tiro força da minha mãe quando eu faço isso. Quando eu falo que isso não é para mim, ela dá um jeito com os próprios recursos de resolver. E eu não me envolvo, né? E tem uma... E eles têm, né, esses recursos. Eles precisam entender que eles têm esses recursos. Isso. E também, ele, se eu tô ali, eu não tô vivendo minha vida, né? Que é o mais Exatamente. Se eu tô ali, né, gastando minha energia com algo que não é da minha conta, eu não tô vivendo a minha. Eu tô, às vezes, tirando energia do meu próprio casamento, do meu novo sistema que eu criei. A gente vai falar disso, de novos sistemas, né? E cuidando do sistema dos meus pais, né? Então, eu totalmente fora de lugar, totalmente fora de ordem. Um exemplo de fora de ordem, quando você percebe uma pessoa que não consegue criar a família dela, né? Às vezes está ali emaranhada com os pais, está ali presa com os pais, amarrados nessa família de origem que a gente chama, né? Sim. Carregando culpa inconsciente. Ah, eu não posso largar meus pais porque eles não sabem, sabe, gerenciar o dinheiro deles, eles não sabem. Enfim, a gente cria um monte de historinhas por conta dessa lealdade do nosso amor fora de lugar, né? Isso gera doença, isso gera depressão, dificuldade profissional, né? Então tem um monte de desdobramentos, né, Eli? É verdade. E as pessoas não se dão conta de que eles estão fazendo uma coisa que eles não deveriam fazer. Né? Por isso que eu sempre falo, né, essas lives, né, ou a gente conversar sobre essas questões, mostrar para as pessoas que tem essa visão sistêmica é muito importante, porque as pessoas não se dão conta disso. E às vezes é tão simples, não é? É ter consciência. Eu faço isso mesmo, né? Que bom que temos esses recursos, né, Eli? Que bom. Eu não sei mais viver sem eles. Nossa, eu também. E a outra é que para as pessoas entenderem que tem um emaranhado na família, né? E isso afeta a relação, né, do casamento, né? E isso, consequentemente, acaba afetando os filhos e por aí vai. Por isso, é muito importante a pessoa se dar conta disso e buscar ajuda. Não importa de que forma, né? Mas pode ser buscando, né, biografias, você buscando, né, livros sobre isso. Bert Hellinger, né, que criou as constelações familiares, tem muitos livros sobre isso. Então, ou buscando ajuda através do coaching sistêmico, enfim, constelações familiares, com certeza, Eli, com certeza. Sim. E tem uma questão que a gente não falou ainda sobre filhos, que eu acho bem importante aqui, dentro da ordem, né, gente? Que acontece? Existe uma ordem entre os filhos. O filho mais velho chegou primeiro. Então, existe a lei da ordem, não se aplica só de pai com filhos, né? Pais com filhos, mas também entre os irmãos. Então, a gente também precisa respeitar a ordem entre os irmãos. Quando isso não acontece, existe um desequilíbrio total na relação entre irmãos, né? Então, o mais velho, ele tem precedência, ele chegou antes. Então, não quer dizer que eu vou deixar o menor de fora, não, mas eu primeiro atendo a necessidade do mais velho e assim eu vou indo para os próximos, entende? Marcia, Mari, desculpa. Eu vi a Márcia ali, eu confundi. Perdão. Eu lembrei de uma coisa que acontece na cultura japonesa, que é assim, quando nascem os filhos, né, antigamente era assim, hoje não mais. Mas o primeiro filho sempre começava com o número 1, sabe? Com a letra número 1. Era assim, por exemplo, você deve conhecer alguém chamado Ichiro.
né? Itiro porque nasceu primeiro, né? Conheço. Aí quem veio depois chama Jiro, porque é Iti-ni, né? De dois, né? Então era assim, os nomes eram dados de acordo com a ordem que eles chegavam Olha, na família. já estava respeitando a lei da hierarquia. Que Exatamente, né? nossa, muito E bom. entre nós, por exemplo, a minha família é uma família mais tradicional, né? Uhum. Então, pro meu irmão, eu chamo ele com um nome que traduzido significa irmão mais velho. E Olha, eu sou tratada pelos meus irmãos que vieram depois de mim como irmã mais velha do que entendi. eles. Olha só, já tem isso Olha que no interessante, né? Brasil, Agora que eu tô lembrando disso. não, o máximo. E tem algo importante também para a gente falar sobre os filhos do casamento anterior. Sim, Então, assim, eles têm precedência, eles chegaram antes. Então, vamos dizer que você está num relacionamento, num novo relacionamento, e você tem filhos ou um filho mais do relacionamento anterior. Então, o que que acontece? Quem chegou antes do seu parceiro atual foram seus filhos, ou foi seu filho. Então, ele tem, nesse caso, a precedência precedência. e prioridade. Ele chegou antes. Então, eu atendo primeiro as necessidades do meu filho, Uhum. depois do meu parceiro atual. Agora, no caso de filhos do mesmo casal, e você tem filhos, está casada. E aí os filhos vieram depois desse relacionamento, certo? Então muda essa ordem. A hierarquia vem conforme quem chegou primeiro na sua vida. Nesse caso, quando se trata de filhos em relação ao casal. Então, por exemplo, eu, Mariana, tenho um filho do meu primeiro casamento. Então, eu primeiro atendo as necessidades dele depois do meu casamento atual. Agora, se fosse um filho desse meu relacionamento atual, primeiro eu atendo as necessidades do meu marido, passo na frente e depois vem o filho. Então, isso são pequenas, vamos dizer assim, ações que fazem toda a diferença. Então, aquelas mães que colocam os filhos acima de tudo, acima do marido, quando se É, trata, né, de relacionamento amoroso, isso é extremamente prejudicial para uma relação. Né? Isso causa ressentimento, causa separação, né? Desalinhamento. sim, é verdade. Não, até porque quem veio primeiro é o casal e os filhos vieram depois. Né? Se a gente Uhum, falar de um casamento que vai originar os primeiros filhos, é uhum. exatamente isso. Primeiro veio o homem e a mulher, depois vieram os filhos. Né? E quando é preservada essa ordem, os filhos naturalmente eles se colocam na posição deles. O sistema Perfeito. naturalmente coloca eles lá. Né? E é Uhum, assim que eles vão aprendendo, é a referência que eles vão tendo de um casamento, perfeito. É não é? isso. Então, assim, o resumo da lei da ordem é assim: respeite e fique no seu lugar. Né? Seus relacionamentos vão ter muito mais chance de dar certo. Tanto em relação aos seus pais, né, sendo pequena, não interferindo, não julgando, né, tendo exigências do que deveria ou não ter sido feito, não. Mas em relação à sua humildade de ficar pequena e ao mesmo tempo dentro de casa, com filhos ou com os irmãos. Ocupe somente o seu lugar. É um lugar, vocês vão perceber, de leveza, tranquilidade, não pesa, né? Porque no fundo Isso. a gente faz isso por amor, mas o amor ele não basta, gente. Tem que respeitar essas leis que regem as relações. O amor em si, ele não segura casamento, ele não segura a relação. Eu preciso estar em equilíbrio, que é a próxima lei, que é a consequência disso, que a gente já vai É. falar, né? Deixa eu só fazer que a Uhum, gente não, você falou de filhos, né, que vieram antes com quando é o segundo casamento, por exemplo, né? Eu acho uhum. que tem que lembrar também que é importante respeitar não só os filhos, mas também a primeira esposa, né? Aquela que vem depois é a segunda esposa. Então, a primeira esposa tem a precedência sobre ao relacionamento presente, só que ela tem um lugar dela, né? Como primeira esposa. Então, a Não que tem vem prioridade, depois precedência, que é tem a, diferente, tem a certo? precedência. Tem a precedência e a segunda esposa, então, respeita essa precedência.
E muitas vezes existe esse olhar ainda, né, para essa primeira esposa, e ela tem um lugar no coração desse marido, né, da segunda esposa. Né? Isso às vezes é difícil para as pessoas entenderem, né, compreenderem. Com certeza, essa pessoa que chegou primeiro, a gente deve um olhar de gratidão por ela ter aberto espaço para a gente Exatamente. chegar. Né? Então é esse olhar, né, de ela chegou primeiro e merece um lugar de respeito. O que é diferente dela ter prioridade. Não, como eu faço parte do relacionamento atual, eu tenho prioridade. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Sobre os relacionamentos, né, atuais. O relacionamento atual, ele tem que ter um lugar diferenciado de prioridade. Mas para que ele acontecesse, alguém chegou antes, né? E me ajudou, que fez um trabalho importante, né? E ele chegou melhor porque passou por aquele primeiro relacionamento, ou pelos outros anteriores, todos os outros anteriores. É verdade, é verdade. E agora, só para fechar sobre os pais, né? Quando a gente percebe que falta, né, essa aceitação, esse lugar de filho estar confortável, eu convido todos vocês a fazerem uma verdadeira reverência aos seus pais. Tá? A gente pode até fazer isso, ajuda muito quando a gente usa o nosso corpo, né? Quando a gente realmente faz uma reverência aos nossos pais. Isso é muito gostoso. Muito gostoso. Às vezes, até quando a gente está com dor no pescoço, gente, é muito comum ser algo sistêmico de faltar uma postura de reverência, né? Se colocar como menor e realmente virar as costas de uma forma muito humilde e ir para o mundo fazer algo de bom com o que eles nos deram. É realmente tomar tudo que eles nos deram do jeito que foi, com todos os problemas e todas as coisas boas também. Né? Sempre vem o bom e o ruim no pacote. Né? Então, essa profunda reverência aos pais, eu falo que assim é libertador. E a gente acaba... tem até, eu separei até um exercício sistêmico aqui. Quem se sentir à vontade de achar que precisa fazer, pode me acompanhar. Eu vou ler aqui para vocês, que é uma frase de cura, que é algo para a gente usar quantas vezes for necessário para ficar no nosso lugar de filho. Que é assim: queridos pais, eu amo e respeito tudo que vocês me deram. Vocês me deram tudo que podiam me dar. Para vocês foi mais pesado e para mim pôde ser mais leve. Muito obrigada. Eu vou fazer valer a pena. Eu vou fazer uma coisa bonita em homenagem a vocês. Esse é um movimento de estar no nosso lugar. E olha, a melhor forma da gente honrar a vida que os nossos pais nos deram é sendo felizes. Não é? Não é? Qual é a coisa que a gente mais deseja para os nossos filhos? Que eles sejam felizes. Né? E é isso que os nossos pais desejam para nós, né? Agora, Mari, o que acontece quando os filhos não conseguem tomar o pai? Isso é comum com algumas histórias mais difíceis, né? Quando a pessoa tem alguma exigência, né, do que poderia ter sido, como eu gostaria que tivesse sido a postura do meu pai, da minha mãe, às vezes com casais que se separaram, né? Então, assim, é olhar para o amor deles e reconhecer, assim, não ter dúvida desse amor. Eles entregaram tudo que eles tinham naquele momento, né? Totalmente pessoas comuns que fizeram o que puderam só com os recursos que eles tinham naquele momento. Então, quando a gente olha para isso e enxerga, né, o amor deles, eu sei que é algo que é um movimento que é passinho por passinho, né? Aos poucos a gente consegue cada vez mais olhar esse amor, a gente aceita todas as nossas partes. Senão, é como se a gente estivesse dizendo não para uma metade nossa. Nós somos 50% pai e 50% mãe. Então, quando eu faço esse movimento, eu me aceito, né? E aí eu confio no amor. E aí eu realmente vou para o relacionamento amoroso livre de qualquer
julgamento. Senão, como que eu saio? Se eu não aceito uma metade minha ou exigências para os dois lados, eu não confio no amor, não confio nas pessoas e também eu fico julgando o meu parceiro assim como eu julgo meus pais. Faz sentido, gente, quem está aqui presente? Se isso já aconteceu com vocês, contem também aqui. Mandem perguntas. Vai colocando. Se quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Mari, a gente tem mais 15 minutos e enquanto o pessoal vai colocando as dúvidas, né, algumas perguntas, podia falar um pouco mais sobre a parte agora do equilíbrio, né? Porque a gente tem alguns temas para abordar. Perfeito. Né? Só para recapitular, para não ficar nada para trás da ordem, a gente primeiro tem que estar em ordem com a nossa família de origem, tá? Então, a gente se coloca no lugar de pequeno e aceita nossos pais. E o segundo movimento é aceitar a família do outro, tá, gente? É tão importante quanto o nosso. Primeiro eu fico em ordem perante a minha e depois perante a do outro. Ela é tão importante quanto a minha. Então, a gente respeita os pais do outro e a família e tudo que vale naquela família também. Tá? Então, esse é para a gente fechar a questão da ordem. Né? Tá. E em relação ao equilíbrio, né? Vamos falar um pouquinho sobre o resultado de tudo isso. Quando a gente deu lugar para todo mundo, a gente está em ordem, a gente automaticamente está no nosso lugar e a relação flui. Tá? Então, o equilíbrio é a lei que é o resultado das outras duas. Tá? E como que ela funciona? É o dar e o tomar equilibrado. Então, vocês já repararam em relacionamento, gente? É simples assim. Eu recebo e fico em dívida. Aí eu tenho que doar, eu tenho que dar para o outro algo em troca. E isso é um ciclo, eu falo que virtuoso, né? É um ciclo virtuoso, porque esse movimento é o motor da minha relação. Então, o outro fez algo de bom para mim, eu faço algo de bom e um pouquinho mais. E isso vai nutrindo a nossa relação. Mas tem casais que fazem esse movimento inverso, né, Eli? Tem gente que faz algo de ruim para o outro e o outro faz pior. Devolve igual. Então, ainda existe um desequilíbrio, mas tem casais que vivem nesse desequilíbrio, né? Então, vamos dizer assim, é um equilíbrio negativo, né? Porque eles estão conectados, porque acaba que essas ações negativas fazem com que eles fiquem ligados, né? Então, o movimento é esse, é a gente ter trocas verdadeiras, onde cada um dá o seu melhor, né? Quando eu falo de relação equilíbrio, é uma relação de total igualdade, é uma relação entre iguais. Não pode ter uma fresta aqui. A gente tem que estar... Não tem um que manda mais ou menos. Isso não funciona, né? Então, quando acontece de um dar mais que o outro, alguém fica em dívida e o outro fica ressentido, né, Eli? Então, isso gera um total desequilíbrio. E nessas situações é que geralmente acontecem traições, né? E onde abre espaço. Não consegue entender, exatamente. Então, vamos lá. Eu fiz algo positivo para o outro e ele não fez nada. Fiz mais uma coisa positiva e ele não fez nada. Olha o espaço que está acontecendo. Então, uma solução aqui, o que é? Eu parar um pouquinho. Peraí, deixa o outro chegar. Né? Então, tem gente que doa demais e que tem gente que não está tomando, não está recebendo do outro. Né? Então, aí tem trocas não verdadeiras, tem desconforto, separação. É aí que acontece. A solução, gente, é melhorar a troca. É simples assim. Você percebe que você está devendo, o outro está fazendo super legal, algumas coisas bacanas para você, vai lá e paga essa dívida. Então, eu falo, pagar é jeito engraçado, mas você precisa ir lá e fazer algo. Senão, o relacionamento morre, é o motor, né? Exatamente. E se você está dando demais, segura a onda. Né, Eli? Quem está dando demais, está só fazendo trabalho sozinha, segura aí, espera o outro chegar. Mas também quem está doando, né? Quem está dando, né? Também ter o discernimento de avaliar quanto o outro tem a capacidade de receber. Né? Porque é uma troca, né? É uma troca. E a pessoa tem que ter essa percepção. E o receber é tão importante quanto o dar, né? O dar e o tomar,
né, na visão sistêmica, eles são igualmente ativos. Né? Não é porque eu receber do outro é algo passivo, vamos dizer assim, que eu não fiz nenhum movimento, que ele não é positivo. Pelo contrário, ele é tão importante quanto quando eu estou em ação, quando eu estou doando algo, fazendo algo positivo para o outro. Então, eu tenho que ter a humildade de receber também. Senão, acontece esse círculo desequilíbrio, né? Exatamente. E aí é importante também deixar bem claro para as pessoas que não têm essa a experiência, né, da constelação, é que o receber, na verdade, a gente fala que é tomar, né? O tomar é assumir para si com responsabilidade. Eu tomo para mim. O receber é um ato muito passivo. É porque, ele quis dar, eu recebi. Então, é como se não tivesse assumido nenhuma responsabilidade. Então, é uma troca de dar e tomar. Por isso que a gente usa muito o tomar o pai, tomar a mãe, tomar a relação. Isso é assumir a responsabilidade. Perfeito. E às vezes a gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender a ter humildade de ir lá e tomar. Tanto dos pais, tá? Lá na lei da ordem, quanto aqui no equilíbrio. Por isso que uma é consequência da outra, né? E Exatamente. dá demais e não recebe nada do outro. Então, Isso. se eu tô dando demais e o outro não dá nada em troca, eu tenho que brecar um pouco. Tenho que dar a chance do outro chegar. Né? Então, essa troca, um deu e o outro tá aqui esperando. Então, vamos supor, eu fiz tava chateada com o marido, fiz um jantar maravilhoso, fiz um movimento e a pessoa não quer participar desse jantar, né? Eu preciso dar a chance do outro ir lá e corresponder, né? Senão, eu fico totalmente... o outro fica em dívida e eu fico chateada, eu fico ressentida porque eu não estou tendo troca, né? Então, é estabelecer trocas verdadeiras. Tá. Quando o outro é muito orgulhoso. Orgulhoso. Então, o orgulho na relação, ele não funciona, né, gente? Ele não funciona. A gente precisa de muita humildade para dar certo. Muita humildade para dar certo na relação. Então, até a Eli postou hoje sobre as linguagens do amor, não foi, Eli? Foi ontem, Talvez tenha que entender um pouco o que o outro está querendo me dizer com aquele orgulho, entender quais são, o que está ali por trás, né? O que eu preciso melhorar na nossa comunicação para chegar em alguma troca. Senão, não tem. Exatamente. Exatamente, porque você pode ter um tipo de comunicação achando que está tocando e o outro tem uma outra comunicação. É super importante. Dá uma olhada lá no meu post de ontem. Muito, muito bom, é isso mesmo. E vamos falar então sobre encerrar ciclos, Eli. Eu acho que para fechar, hoje a gente falou então da lei do pertencimento, lei da ordem e do equilíbrio, para vocês poderem, né, fazer uma checagem como anda a postura de vocês. E é muito importante também que a gente encerre ciclos nas nossas vidas. Não deixe, é como se a gente abrisse caminho para o relacionamento atual ou para um próximo relacionamento, né? E às vezes até a gente vai perceber aqui que separar pode ser a melhor solução. A importância da gente olhar para trás, para os relacionamentos anteriores e ter gratidão e não deixar fios ligados. Eu falo que assim, é como se a gente tivesse vários fios que nos conectam às pessoas. Quando a gente libera tudo isso, dá um lugar no coração, né, para relacionamentos anteriores, pode ser um ex-marido, pode ser um ex-namorado, uma pessoa importante. Aí você sim leva essa pessoa no coração com você, coloca tudo no lugar certo, né, com respeito. E aí você pode seguir em frente com leveza para um novo relacionamento. Segue inteiro, né? Inteira, exatamente. Senão a gente fica pela metade. É como se essas pessoas elas tivessem parte da gente, né, ligadas a gente. Então a gente precisa realmente fazer um verdadeiro detox, né, para poder limpar coisas do passado, mas de uma forma muito
humana, dando lugar no coração, né? Porque Com o nosso, respeito. a gente acha que não, imagina, não tem nada, mas a gente guarda mágoa às vezes, né? Então, é um padrão totalmente inconsciente que a gente carrega para as próximas relações, né, Eli? Então, Exato. isso não faz com que a sua relação atual flua ou que alguém se apaixone por você, se é o caso de alguém que não, né, que está solteiro, né? Então, se você quer que o seu relacionamento prospere ou quer atrair um relacionamento saudável, é necessário fazer uma verdadeira limpeza, né? Então, como eu vou dar até um exemplo meu, tá? Eu gosto muito de dividir um pouco da minha história. Quando eu me divorciei, há uns 6 anos atrás, chegou um certo momento que eu percebi que eu precisava perdoar tudo, compreender a minha história, perceber a minha parcela de responsabilidade para eu poder honrar essa história e seguir adiante, né? Porque senão a gente fica presa naquela história e isso suga toda a nossa energia, né? Isso não dá E a gente leva para o relacionamento seguinte, né? O que não foi resolvido no anterior, não é verdade? Uhum. Vai carregando, é um fio, né? A gente está ligado ali, É. né? Então, uma dica que eu falo para quem quer fazer esse movimento, né, de dar lugar no coração, encerrar ciclos, né? É muito importante olhar para quem que está de fora, quem que eu preciso realmente dar lugar aqui, colocar como uma história que merece ser vista, honrada, né? E então você fala boa sorte para o outro e boa sorte para mim, né? Esse é um Isso. movimento de escolher ser livre, de abrir espaço para o novo e não simplesmente ficar marcada com aquela história para sempre e É. nunca mais, né, se livrar dessa, né, dessa situação. E também desejar que o outro seja feliz, verdadeiramente feliz. Desejar de coração que o outro seja feliz, né, Mari? Uhum. E assim, às vezes a postura não é a ideal, né? A gente vai construindo são camadas, né? Que a gente vai ao longo da vida construindo, melhorando. Então, às vezes é por partes. Num primeiro momento, é fazer uma gratidão por toda a história que passou, né? Sim. Depois, num próximo momento, talvez se alegrar com a história, né? São passos que a gente faz o que é possível, né? Mas isso permite com que a gente aprenda algo útil com aquela história, né? E aí sim você vai usar como experiência para uma próxima. Tá aí a riqueza, né, desse fechamento de ciclos, né, Eli? Sim, isso é muito rico, porque é assim que a gente vai organizando, equilibrando o nosso, primeiro o nosso sistema, né, do casal, e depois da família, e aí, inclusive, das duas famílias, porque quando a gente junta, são duas pessoas, na verdade, são dois sistemas que estão se juntando, né? E por isso que o Garriga fala que quando um mais um são mais que dois, né? Então, isso é muito importante, né? E olha, desculpa, a gente só tem mais. Esse é um assunto que, olha, rende várias lives, né? Eu Seria adoro hora. isso, né? E isso que a gente conversou, né? Que a Mari trouxe de uma forma muito rica. A gente espera que isso tenha contribuído muito para a vida de todos que estão aqui e que vocês possam, inclusive, compartilhar, né, o que vocês aprenderam aqui com outras pessoas que merecem ter um relacionamento feliz. Quando vocês têm relacionamentos felizes, as pessoas que amam vocês ficam felizes, né? Muito lindo. Né? Verdade. Eu queria colocar aqui à disposição, né, a Mari é uma pessoa muito experiente, né, em relacionamentos. Quem quiser tirar dúvidas, mandar mensagem para mim ou para a Mari, Mandam fique sim. super à vontade. A gente vai adorar receber mensagem de vocês, vai ter o maior prazer de responder. Né? Mari, você quer falar alguma coisa mais Eu para a gente quero te fechar agradecer. aqui? Quero te agradecer essa oportunidade única. Eu adoro o seu trabalho. Sempre com muita sutileza, muita sabedoria. Adoro trocar com você. E dizer para todos assim, para acolherem as suas histórias, né? Desde do que nós falamos sobre a importância do seu lugar, né? Como filha, como filho, como irmã, como marido, mulher. E
assim você vai abrir espaço para o seu relacionamento florescer. Então, conta com a gente. Adorei o bate-papo, foi uma delícia. Muito obrigada, Mari. Olha, quem quiser aí mais temas, mandem pra gente, que a gente pode fazer outras também. Tem muitos para falar sobre casal, né? A gente só tem sexualidade, tem, enfim, tantas coisas. Mandem. Olha, a gente está conseguindo assim, mais um minutinho que o Instagram está permitindo. Mas espero aí que todos tenham saído melhores, né? Com informações que contribuem bastante para a vida de vocês, para os relacionamentos de vocês. Obrigada. Obrigada a todos, gente. Beijo grande, até a próxima. Obrigada, Mari. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, beijos. Vai estar salvo no IGTV, tá? Quem quiser acessar depois também está lá disponível. Beijos. Tchau, Mari. Beijo, tchau, Eli.